Em entrevista ao Jornal da Manhã, nesta sexta-feira, o jurista Ives Gandra Martins, um dos maiores especialistas na Constituição brasileira, afirmou que o perdão de Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira é uma competência absoluta do presidente da República e não cabe questionamentos do Supremo Tribunal Federal. Questionado pelo comentarista Paulo Figueiredo a respeito dos próximos passos em relação à decisão do presidente, Ives Gandra disse que Bolsonaro tem o respaldo constitucional para não aceitar qualquer imposição do STF. Doutor Ives, eu queria fazer uma pergunta sobre o que acontece agora, especificamente. Porque nós podemos viver um impasse. Já há sinalizações de que talvez o Supremo Tribunal Federal não adote. O presidente diz que o decreto será cumprido de qualquer maneira. O que acontece se o Supremo Tribunal disser que arrumar alguma filigrana jurídica para dizer que o decreto tem alguma forma de ilegalidade, seja de desvio de finalidade? O que acontece? O que acontece na prática? Pois eu vejo o seguinte... se houver um impasse, o Supremo impor, e se o presidente entender que a mudança da jurisprudência, porque para colocar qualquer aspecto modificativo da jurisprudência criada pelo próprio Supremo, de respeito ao poder absoluto do presidente, e o presidente não quiser cumprir, nós temos um conflito entre poderes. O que a Constituição define a esse respeito? Existe o título 5 da Constituição. Como é que é o título 5? Diz o seguinte: da defesa das instituições democráticas e do Estado. Então, a defesa, no momento de crise, que eu chamo de regime constitucional das crises, é o título 5º e não o título 4, que é da organização dos poderes, que vai solucionar o problema. Interpretação minha, que sempre foi absolutamente deturpada, que também está nesses comentários. As Forças Armadas teriam pontualmente, se houver solicitação de qualquer dos poderes para repor a lei e a ordem, é um conflito em que os poderes não se entendem, legislativo, judiciário, executivo, judiciário. As Forças Armadas teriam que repor naquele ponto, o que vale dizer, se o presidente recorresse, não poderia comandar as Forças Armadas pela parte do conflito. Não poderiam o seu ministro da Defesa participar, que é um órgão de governo. Mas, com as Forças Armadas, é uma instituição do Estado, para repor só aquele ponto, diria, o deputado não poderá ser preso. Sem desconstituição do poder, sem tirar a competência de nenhum dos poderes, porque a Constituição faz menção, no 142, que as Forças Armadas podem apenas repor a lei e a ordem, o que vale dizer, só naquele ponto em que as instituições dos poderes não se entendem, entram num conflito evidente, conflito que pode pôr em risco a democracia, e a função é salvar a democracia com a reposição da lei e da ordem. José Maria Trindade, você que também participou, né, Zé, dessa conversa aí, que acompanhamos um trecho aí do jurista Ives Gandra Martins hoje ao Jornal da Manhã. Concorda com essa interpretação, Zé? Não foi uma conversa não, viu? Foi uma aula de democracia e interpretação constitucional. Eu achei muito interessante que ele explicou, inclusive a posição dele, que foi interpretada de forma diferente, sobre esse debatido e polêmico 142, né, o artigo 142 da Constituição. Muita gente coloca poderes absolutos das Forças Armadas para ser um poder interventor, ou seja, um moderador. Não é assim, mas existe sim a possibilidade de intervenção das Forças Armadas. Ele coloca ali com maior sensibilidade o maior detalhe onde entra as Forças Armadas. Em caso de conflito de poderes, é o caso, por exemplo, do Supremo mandar prender Daniel. E aí as Forças Armadas podem chegar e dizer, não, o deputado está livre. E aí é intervenção nesse ponto. Não é um governo paralelo, não é a instalação de um novo governo. O presidente não comandaria esse processo das Forças Armadas, o presidente da República, segundo o professor Ives Gandra, né? Que é uma interpretação que eu considero muito boa e muito pragmática. E pronto, faria uma intervenção pontual, né?
E durante essa entrevista aí de hoje de manhã, no Jornal da Manhã, ele fala, inclusive, da plena possibilidade do presidente assinar, sim, um decreto de graça, né, individual, como fez com Daniel Silveira. O presidente tem essa competência e ele explica ponto a ponto do artigo 84, né? Principalmente ali o inciso 12º, que fala exatamente neste poder do presidente da República para assinar. É inusual, repito aqui, é inusual, mas uma decisão assim do Supremo não se dá todos os dias também. Em resumo, é isso que ele diz, que se o Supremo insistir em não aceitar o decreto presidencial que a Constituição garante, aí nesse caso, repito, pontualmente, sem o comando do presidente, as Forças Armadas poderiam agir, e ele excetua, inclusive, o ministro da Defesa. É um cargo político, né? Mas as Forças Armadas atuariam ali, e não intervenção no governo, para fazer cumprir e dizer não, o deputado está livre. Diga, Salles. Não, de fato, a interpretação dada pelo professor Visgandra é a única solução possível, porque diante de um impasse em que o presidente assina um decreto concedendo a graça ao deputado Daniel Silveira e, por outro lado, o Supremo, através de algum recurso impetrado pela oposição, por quem quer que seja, resolve anular o decreto ou modular os seus efeitos, enfim, criar algum dispositivo, alguma decisão com aparência de legalidade, porém que faça, né, efetivamente, tenha o efeito efetivamente de anular o decreto. Não importa como você vai chamar essa eventual anulação ou não cumprimento do decreto. O fato é que há um decreto soberano de discricionariedade única e exclusiva do presidente da República, o seu critério de conveniência e oportunidade dele, presidente, o decreto de graça seguiu todos os requisitos, tem fundamentação, está muito bem colocada ali qual é que é a motivação jurídica da sua decisão e o critério de conveniência e oportunidade, evidentemente. Portanto, este impasse, ele tem que ser dirimido por alguém. Não é possível chegar numa situação em que dois poderes dizem eu faço, o outro diz não faço, então faço, então não faço. Então, alguém tem que dirimir e, consequentemente, a interpretação dada pelo professor Ives Gandra da Silva Martins é a única interpretação possível. Não tem como haver uma outra instância decisória que não seja justamente sair do âmbito da discussão do Supremo. Se o Supremo tiver que ser ele próprio a decidir sobre uma delegação, sobre uma decisão de decreto de graça, significa que ele pode anular o decreto do presidente. Ele não pode. Diga, Ana. Como o Zé colocou, uma aula, né? Uma aula, e que sorte que temos acesso a mentes como a do Dr. Ives Gandra. Eu recomendo muitíssimo o programa que ele fez junto com a doutora Tameia Danelon, a deputada Janaína Pascoal, com o nosso querido mestre Augusto Nunes, direto ao ponto. E eles ali expõem, né, também fala de todo o respeito que ele tem pelos ministros, mas de como todo esse processo relacionado ao deputado Daniel Silveira é absolutamente inconstitucional do início ao fim. Então, agora nós vamos ter que... Interessante que quando o doutor Ives Gandra falava bem, e ainda fala, né, dos ministros do STF, as pessoas misturam muito as coisas, né, misturam muita emoção com a parte técnica, e a essa altura do campeonato, já que o STF ignora completamente a parte técnica da nossa Constituição, né, o único norte possível no Brasil, com todas as falhas que a nossa Constituição tem, ainda tem que ser o único norte, o doutor Ives Gandra ele vem colocar os pingos nos is e mostrar que o lado jurídico aí do Brasil, a Suprema Corte do Brasil, ela tem que pensar com pragmatismo, respeitar as leis, a letra fria da lei, né? E não com o fígado. Hoje o que nós temos são ministros ali completamente tomados pela emoção, tomados pela paixão, pela raiva do presidente Jair Bolsonaro, e isso é uma receita
perigosa, não é, Vitor? Agora temos visto não apenas interferências nos outros poderes, no legislativo, no executivo, mas também total falta de respeito à Constituição. Então isso é muito perigoso. O que o presidente Bolsonaro fez ontem com o decreto dele, com a graça presidencial, ele simplesmente colocou a Constituição acima do próprio STF, que é o lugar que ela deve estar. Fiuza. Nós estamos vendo essa escalada, né, Vitor? Essa escalada de provocação. Isso não é um juízo aqui abstrato que eu estou fazendo, isso é uma constatação. O Supremo não deixou o presidente da República nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Alguém reconheceu circunstâncias, fundamentos suficientes para uma decisão dessa gravidade de interferência? Eu não vi nenhuma explicação suficiente, mas assim foi. O presidente não pôde nomear. E diversas outras ações que a gente já cansou de trazer aqui. O Supremo, recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso cancelou uma legislação na cidade de Uberlândia que proibia o passaporte sanitário, que é um passaporte ilegal. Até por esta lei, aí, essa excrescência que foi criada no Brasil para respaldar isso, até por essa lei, o passaporte sanitário é ilegal, porque você precisa da demonstração científica da eficácia, da necessidade universal de uso daquela substância e da segurança, o que não há. E o presidente Bolsonaro é contra a obrigatoriedade, ele foi afrontado pelo STF em todos os princípios que ele defende, em todos os momentos. Os toques de recolher, teve um momento que a gente estava achando, vai se criar uma força nacional, porque os tiranetes locais estão maltratando a população, estão cerceando os direitos, estão quebrando a pequena cadeia de comércio, e o presidente assistiu aquilo tudo calado. Aparentemente, nesse momento, o caso Daniel Silveira é o símbolo desse ponto aí de decisão. O Supremo Tribunal Federal tem a oportunidade, volto a dizer, de perceber que se ele vier com uma liminar voadora, dessas que a rede pede e ele dá, ele vai estar comprando uma briga deste tamanho aí, que é o cenário trazido pelo doutor Ives Gandra, que é o cenário dramático, ou seja, a democracia, a institucionalidade ter que ser garantida pela força. É a força legal, é a força constitucional. São as Forças Armadas que têm justamente o monopólio da força. Mas é dramático. É dramático porque não deveria ser assim. Os poderes têm que ter o mínimo de sobriedade, de responsabilidade, e isso aparentemente está sendo perdido. Então, nós estamos na iminência de uma situação que nós não desejamos. Nós precisamos que surja um raio de luz, de responsabilidade, de juízo, né, sobre aqueles que estão agindo de forma provocativa, para que eles não estendam a provocação a um ponto que, de fato, nós vamos chegar. Quer dizer, o doutor Ives traz este cenário. Evidentemente que, a essa altura, se esse decreto da graça ao deputado Daniel Silveira for, derrubado, ou se tentar, né, derrubá-lo com uma liminar, etc., é claro que o Supremo Tribunal Federal, que age hoje politicamente, que acredita nas manchetes desse consórcio, que manda representantes a Boston no evento do Jorge Paulo Lemann para chamar o presidente de inimigo, pois diz que não chamou, mas chamou. A deputada fez a pergunta sobre como fazer para o presidente não continuar, não ganhar as eleições, e o ministro Barroso respondeu dessa maneira, o que não é nenhuma novidade, porque ele está tratando o presidente e o governo sempre como inimigo. Então, esse estado de coisas, eles vão acreditar que poderão, mais uma vez, como esses inquéritos deformados
aí do ministro Alexandre de Moraes e originalmente do Dias Toffoli, eles vão talvez querer acreditar que isso é a nova institucionalidade, que essa junção aí de formadores de opinião que foram para um lugar que a gente não consegue entender, não formam mais opinião nenhuma, esse clube, enfim, né, de facilidades, essa bolha que nega os atos de rua, que é tudo antidemocrático e gabinete do ódio, quando a população pede liberdade e respeito às leis, se eles vão confiar nisso, eles realmente estarão dando um passo absolutamente irresponsável e, volto a dizer, indesejável, porque realmente vai chegar uma hora, como eles já demonstraram diversas vezes, não ter inibição para refazer suas decisões. Só para concluir, o caso do ex-presidente Lula é um dos mais gritantes. A corte, no intervalo mínimo de tempo, num casuísmo, refez a sua decisão sobre prisão após condenação em segunda instância, que beneficiou a soltura do Lula. E depois, numa outra decisão difícil de acreditar, ela montou uma tese para descondenar, que é a única palavra possível, que os crimes estão aí reconhecidos até pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a Suprema Corte foi até esse ponto. Isso não é uma alegação nossa, é uma constatação. Ela foi até esse ponto de desinibição, de transformação do direito em ato de vontade e exercício de política, de pequena política. A gente espera que, nesse momento, eles entendam que isso não vai ser positivo para o país e não vai ser positivo para eles também. Que é um cenário de conflagração, eu vou dizer a você, todos perdem, de alguma maneira todos perdem.